Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar em coração. Alimento Diário, Série E, Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 2, Como posso ser feliz? Autor Pedro Dong. Título da semana 2, Espírito de sabedoria e de revelação. Segunda-feira, ler com oração, Mateus capítulo 28, versículos 18b e 19. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A incumbência do Pai, edificar a igreja. Para desfrutar da mensagem desta semana intitulada Espírito de sabedoria e de revelação, Efésios capítulo 1, versículos 15 ao 18, precisamos orar para que o Senhor nos dê um coração puro, ilumine os olhos do nosso coração e conceda espírito de sabedoria e revelação. Assim equipados, poderemos perceber que Deus habita na eternidade e, mediante sua presciência, usou de misericórdia ao nos escolher antes da fundação do mundo e nos predestinou para ser conformados à imagem de seu Filho primogênito. À medida que somos santificados, justificados e conformados, a expressão e a unidade de Deus se manifestam em nós. A unidade do Pai com o Filho, do Filho com o Pai e nossa unidade com o Pai por meio do Filho nos farão participar da glória do que Deus é e tem. Assim, Deus tem a expectativa de que geremos frutos, que não estão relacionados com obra, capacidade ou conhecimento humano, mas são frutos do Espírito produzidos por meio de nós. Só podemos louvar o Senhor pela providência e pelo maravilhoso arranjo divino que nos conduziu do estudo do Evangelho de Mateus à Epístola aos Efésios. O livro de Mateus nos apresenta o Rei do Reino dos Céus. Ao nascer, ele recebeu o nome de Jesus, pois veio para salvar seu povo dos pecados deles. Ele também recebeu o nome de Emanuel, que significa Deus conosco, Mateus capítulo 1, versículos 23, parte B. Jesus passou por todas as dificuldades, sofrimentos e tribulações profetizados no Antigo Testamento para ser nosso Salvador. Como o Rei do Reino dos Céus, ele veio buscar pecadores. Para isso, ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho do Reino e encontrando pessoas aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Igualmente hoje, as pessoas sofrem debaixo do jugo do império das trevas, aguardando que lhes preguemos o Evangelho a fim de transferi-las para o reino do Filho de seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Jesus também chamou 12 discípulos e os enviou para pregar o Evangelho, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por fim, ele foi a Jerusalém para sofrer nas mãos dos principais sacerdotes e anciãos do povo e morrer de forma cruel e injusta na cruz, como malfeitor. A morte, porém, não o deteve, e ao terceiro dia ele ressuscitou e voltou como o Espírito, gerando a igreja em sua ressurreição. Louvado seja o Senhor. Mateus capítulo 16 registra que Jesus, o Filho de Deus, foi incumbido de ser o Cristo segundo a vontade do Pai, que também o ungiu para gerar e edificar a igreja. O Senhor está edificando a igreja para que as portas do Hades não prevaleçam contra ela, estabelecendo o reino dos céus na terra e removendo a usurpação da autoridade de Deus pelo príncipe deste mundo. Depois de ressuscitar, Jesus disse aos discípulos: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Agora chegou nossa vez de responder ao chamado do Senhor e cumprir nossa comissão, edificar o corpo de Cristo. É com esse espírito
que abrimos a maravilhosa Epístola aos Efésios, sobre a qual faremos um voo panorâmico. Logo no capítulo 1, o Senhor nos mostra que a missão que Deus incumbiu à igreja não é obter um produto terrenal, material, resultado de conhecimento e capacidade humana. O produto que o Senhor deseja obter é resultante de toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Somente Deus pode produzir o que Ele quer, mediante o dispensar divino. Assim, Ele tem de derramar a bênção espiritual para que a igreja cumpra seu propósito. O Senhor revelou-nos o grande segredo para receber a bênção espiritual nos lugares celestiais: nossa fé. Basta crer. Quem crê, a recebe. Quem não crê, não a recebe. O caminho para receber a bênção é crer com simplicidade e obediência. Se cremos, recebemos a bênção do Pai, a eleição e a predestinação. Dentre tantas pessoas, Deus nos escolheu, nos elegeu e nos predestinou. Em Romanos, Paulo nos diz que a eleição está relacionada exclusivamente a Deus. Ele é o Criador e tem direito sobre nós, assim como o oleiro tem direito sobre o barro e pode produzir da mesma massa vaso para honra e vaso para desonra. Esaú e Jacó ainda não eram nascidos e Deus já havia escolhido. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Capítulo 9, versículo 13. A eleição não depende de obras realizadas pelos homens. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Versículo 16. Nós fomos alcançados pela bênção do Pai, a eleição e a predestinação mediante a determinação de Deus. Pergunta de hoje: qual é nossa missão nos dias atuais? Leitura de apoio: O Maravilhoso Convite de Deus ao Homem, capítulo 1 de Pedro Dong. A Igreja Desejável, capítulo 10 de Dong Ulan. Filhos Maduros, o Caminho para o Crescimento Espiritual, capítulo 1 de Dong Ulan. Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.